O torcedor vascaíno, ele sabe que hoje o confronto clássico aqui no Maracanã, ele tinha um favorito, que era o Flamengo. E deve ser observado no empate. O Vasco está lá embaixo, eu fui ver aqui. Tabela de classificação está 2 pontos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Beleza, o Vitória tem um jogo a mais que o Vasco. É o primeiro da zona de rebaixamento. Entre o Vasco e o Z4 ainda tem o Santos, mas o Santos joga amanhã. Então o Santos é um clássico contra o São Paulo, precisaria vencer para ultrapassar o Vasco. Empate não é bom para quem tá lá embaixo. Você precisa vencer o jogo para começar a subir. Senão você ficaria até o final também se degladiando e o bicho pega. Agora o que dá para tirar desse empate aqui? Que por outro lado, o Flamengo era um amplo favorito pro confronto. Como é que você observa a atuação do Vasco hoje, Azevedo? Cara, vamos lá. Matematicamente, o empate é ruim por conta da situação que você acaba de passar do Vasco, né? O Vasco está ainda na parte de baixo da tabela, não está na zona de rebaixamento, mas está ali com 24, é uma situação que acaba preocupando. Isso matematicamente, tá? Agora vamos lá. O torcedor vascaíno, ele sabe que hoje o confronto clássico aqui no Maracanã, ele tinha um favorito, que era o Flamengo. Então, irmão, você tem que trabalhar com aquela situação do copo meio cheio e meio vazio. E eu encaro, sinceramente, como meio cheio no jogo de hoje. Porque o Vasco consegue um ponto precioso pra caramba. O Vasco consegue um ponto que dá uma confiança aos jogadores. Tá? Eu vi uma rapaziada já colocando a derrota do Vasco, vai ser goleada. Não, o Vasco fez um jogo de igual para igual. O torcedor vascaíno ele tem que ter isso em mente. O Vasco hoje enfrentou o Flamengo em igualdade. Aí, o favoritismo do Flamengo ele durou até o apito inicial, depois disso caiu por terra. E o Vasco por pouco não sai com 3 pontos aqui no Maracanã. Então isso tem que ser colocado. Sabe, porque assim, eu já falei isso algumas vezes aqui. A gente lamenta a posição do Vasco, mais uma vez na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Só que se você for observar adversário por adversário, gente, sinceramente, o Vasco não tem time pra estar nessa parte de baixo.